Bom, boa noite a todos. Eu sou a professora Margarida Maria Rocha Bernardes. Atualmente eu estou na Escola Superior de Guerra, mas eu sou bióloga e enfermeira, essa é a minha formação. Minha escola de origem é a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu quero agradecer o convite para essa gravação do Museu Virtual da FEB. Estou conhecendo algumas pessoas nesse momento, é um grande prazer, né? E é um grande prazer estar aqui ao lado do nosso palestrante, que é o Daniel, e eu acho que, quando eu era bióloga, né, só bióloga, as pesquisas eram mais os ratos, os camundongos, as baratas e tal, e eu vou para a enfermagem, e a enfermagem me traz um mundo de paixão, né? Eu sou filha de militar, e eu via, desde muito criança, as enfermeiras da FEB. E eu achava elas assim maravilhosas, e eu queria ser enfermeira. Naquele momento, quando eu fui para a universidade, eu não tive essa possibilidade, eu fui morar fora do Rio e tal. Quando eu voltei, eu fiz outra faculdade e foi inspirada nessas fortes mulheres que eu conheci, ainda pequena, né? E o tempo foi passando, eu fiz a faculdade, depois eu me tornei professora de História da Enfermagem, e eu me deparo com essa ausência dessa história. E eu trabalhava com projeto de HIV/AIDS, e, enfim, com um outro nicho de pesquisa, e aquilo me incomodou enquanto professora de História, que tem toda a história da enfermagem, mas eu dizia, como é que é essa história que eu conheço e que as pessoas não conhecem? E eu resolvi coloquei na ementa da UERJ a enfermagem militar, e eu fui fazer o mestrado e escolhi essa temática. Na época, eu me lembro que, quando eu passei na prova, o professor disse para mim, mas por que você está estudando isso, se você tem todo um perfil, né, e um trabalho com pacientes HIV/AIDS? Aí na hora, disse assim, porque essa história pertence à enfermagem como um todo, e ela está presa, na realidade, ela está presa no Exército, dentro do muro do Exército. Eu acho que eu dei aquela resposta para poder entrar, mas o quanto ela foi uma resposta realmente é isso, né? E eu me aproximei das enfermeiras, a primeira pessoa foi a Major Elza, que era realmente ela, como dizia o falecido general Jonas Corrêa Neto, meu grande amigo, ela era a grande marqueteira da FEB. E aí eu começo a pesquisa com ela, né? E ela me traz as outras mulheres. E eu fui, de mulher em mulher, construindo a história do grupamento. Eu entrevistei as possíveis, e todas as minhas pesquisas, talvez para trabalhar com, principalmente, anfíbios, eu não era muito amiga, né, dos meus agentes de pesquisa. E eu conheci as enfermeiras, eu conheci a Elza, mas eu fui conhecendo elas todas, uma apresentando a outra, e eu cometi assim, um erro que até hoje eu cometo. Eu me apaixonei pelas agentes de pesquisa. E tinha hora que eu tinha que me afastar, e era difícil. E eu me lembro que, ao longo do mestrado, a Isabel faleceu. E eu estava indo para a praia, né, com meus filhos. Chegou a notícia do falecimento da Isabel, eu larguei filho, larguei praia e fui. E eu me vi assim, naquele momento, minha filha já querendo pegar meu carro, dizia, para, eu estou em 1942 e tal. E foi uma história de amor, eu acho que ela continua sendo até hoje. E a seguir veio o professor Alexandre, da UFRJ, e conheci o Daniel graças à FEB, né? Conhecendo o Daniel, a gente se apaixona por esse menino, né? E ele se torna uma pessoa muito especial, porque eu acho que essa passagem de mão, né, é o ideal para o pesquisador. Então, eu fico muito feliz. Eu digo assim, não, agora eu já passei do Daniel, daqui a pouco vem um assunto novo e a gente pesquisa. Ano passado, a gente fez aí um movimento para demarcar a ida delas para a guerra, e tem, então, uma placa na Escola de Educação Física, onde elas treinaram, e aí a história da placa são os bastidores. Mas o Daniel é sempre meu parceiro, então eu estou muito feliz com o convite, quero agradecer à professora Silmara, que eu possa estar, né, apresentando esse jovem doutor,
Daniel Matarroque, que ele é um doutor brilhante, mas eu penso que eu tive uma certa influência, porque eu dizia para ele assim, você vai fazer o mestrado. Ah, não, professor, e tal. Ele não deve ter me aguentado, assim como a Socorro, a gente é um pouco enfática. E aí, do mestrado, eu comecei a infernizar o doutorado, e já confesso que estou infernizando ele para ir para o pós-doutorado, porque essa história não pode parar, né? A gente tem essa responsabilidade. Então, eu acho que entre meu produto de pesquisa, eu acho que eu fiquei muito mais feliz quando eu levei um acervo de uma enfermeira para a Fiocruz. Eu abri um outro caminho civil, né, para o reconhecimento. Foi a primeira mulher na casa de Oswaldo Cruz a ter um acervo. Então, esse acervo já fui com o Daniel, a gente visita. É um prazer estar apresentando hoje o doutor Daniel Matarroque, que faz tanto pela memória, né? E é a nossa continuidade. A gente diz assim, nossa, a nossa pesquisa, o nosso amor pela história militar, pela história da FEB, ela tem uma continuidade. Então, esses jovens estão chegando e a gente tem certeza de que eles vão nos substituir, vão levar, não vão deixar nem a nossa pesquisa morrer. Então, eu estou assim, profundamente feliz de estar aqui ao lado do Daniel, na minha casa, né, recebendo o Daniel, recebendo todos vocês. Então, mais uma vez, professora Simária, muito obrigada pelo convite. E a palavra agora está com o Daniel, que vai trazer uma temática interessante, de memória e neurose, enfermeiras da FEB com sequelas de guerra. E, realmente, a guerra, ela, sem dúvida nenhuma, ela traz sequelas. Algumas ficaram com esse diagnóstico, outras não. Eu sou mãe de uma militar que esteve no Sudão em guerra e eu vi como minha filha ficou diferente. Então, eu acho que esse estudo do Daniel tem muita relevância, né? E é o estudo das mulheres, que as mulheres... É impressionante você ver como a Casa de Oswaldo Cruz, que recebeu a Virgínia, em 2007. Então, é uma casa de mais de 100 anos. Em 2007, que ela teve o primeiro acervo feminino. Então, eu fico muito feliz do Daniel ter esse olhar para as militares, né, para as mulheres militares, e estou apresentando ele, e vamos aqui ouvi-lo, né, falar sobre as enfermeiras. Daniel, a palavra está com você. Muito obrigado pela presença na minha casa. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o nosso Daniel. Muito obrigado, professora, pela apresentação gentil, como sempre. Aliás, pela hospedagem, né, que eu estou aqui não apenas para palestra, mas hospedado aqui nessa confusão, tendo a sorte de ficar na pensão acadêmica da senhora. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, professora Silmara, dona Socorro, pelo convite. É uma alegria participar aqui do projeto do Museu Virtual da FEB, que eu já acompanho há algum tempo, já participei de alguma maneira, e acho que é realmente um projeto fantástico, né, tanto de memória quanto dessa expressão moderna de ciência aberta, de difusão de conteúdo na internet. Isso é absolutamente fundamental, né, a digitalização do material e das pesquisas sobre um evento de 80 anos atrás. O coronel Cláudio Moreira Bento, fundador da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, que tem 93 anos de idade e publica ainda 2, 3 livros por ano, é um exemplo de vitalidade historiadora, digamos assim, e de visão de futuro, porque com essa idade ele é altamente tecnológico e tem essa visão, né? Ele diz que o artigo, a revista, o livro, o material não digitalizado é a sepultura do pensamento hoje em dia. Então, digitalizando toda essa memória e esse trabalho, nós estamos combatendo essa sepultura e esse esquecimento, né? Então, com essa ideia, a gente começa essa apresentação já com esse título, bem nesse sentido de memória, né? Memória e neurose, falando sobre as enfermeiras da FEB que sofreram sequelas na guerra. Essa apresentação é o resgate do assunto dessa tese de doutorado que eu defendi no final do ano passado, né? Falando sobre 2 enfermeiras da FEB que foram diagnosticadas com neurose de guerra e reformadas nessa situação, e percebendo a dedicação que elas tiveram à memória da guerra, à sua própria memória, como também uma sequela da guerra, como uma característica dessa neurose, e como elas
por isso foram impelidas a viver e reviver a guerra pelo resto dos seus dias, né, pelo resto de suas vidas. Então, essas são as duas personagens principais da nossa apresentação, Altamira Pereira Valadares e Zilda Nogueira Rodrigues. As duas foram reformadas com neurose de guerra e promovidas depois ao posto de capitão, capitão Altamira e capitão Zilda, no finalzinho dos anos 40, início dos anos 50, e aí vamos adentrar, então, um pouquinho a história e os feitos delas duas. Como nós estamos aqui num ambiente de pessoas essencialmente ligadas à história da FEB, né? Não é uma aula, mas um compartilhamento de pesquisa com outros investigadores da área, eu vou poupar a todos de falar lá sobre por que o Brasil entrou na guerra, sobre os torpedeamentos dos navios, sobre a criação da FEB em 43, é mais fácil a cobra fumar do que a FEB embarcar, e a atuação da FEB em combate. Vamos passar diretamente para essas personagens que são as enfermeiras da FEB, através da tragédia que é a guerra. Há uma frase muito impactante que eu cito em todas as minhas apresentações. Há 11 anos, em 2014, eu entrevistei um veterano da FEB, o senhor Antônio de Padoanhã, seu Tuninho, lá em Juiz de Fora, pai da dona Fátima, que hoje é a presidente da Anvifeb de Juiz de Fora, e falando sobre a falta de reconhecimento aos veteranos no Brasil, a falta de monumentos, o fato que o marcava muito de que em Brasília não há um único monumento público à memória dos veteranos, salvo aqueles que existem dentro das associações, né, como a escultura de um pracinha que existe na Associação dos Ex-Combatentes. Ele dizia, para o brasileiro entender o que nós passamos na Itália, seria preciso ter uma guerra no Brasil. Então, eu prefiro que eles fiquem na ignorância. Eu acho que essa frase é muito bonita, muito significativa e muito emblemática disso que nós estamos falando, né? É preciso sempre destacar que esse nosso estudo, essa nossa dedicação à memória da guerra e da FEB, jamais é uma glorificação da guerra, né? A guerra é uma tragédia generalizada. Ao contrário, a gente a estuda com a esperança e o desejo, talvez utópico, né, de que ela não se repita, justamente na medida em que as pessoas entendem como isso é traumático e destruidor. E eu acho que essas imagens representam bem isso, né? Nós vemos vários pracinhas da FEB feridos, sequelados. Naturalmente, aqui ao centro da imagem, o cemitério militar brasileiro em Pistoia, né, com o sacrifício máximo, que é o sacrifício da própria vida, que quase 500 brasileiros cumpriram no território italiano, além dos cerca de 1.500 na Marinha de Guerra e na Marinha Mercante. Mas não só, né? A gente às vezes foca muito nos mortos, mas vieram muitos feridos da FEB, né? Com sequelas permanentes. E feridos não só fisicamente. É isso que a gente quer abordar. E não só os combatentes, né? Aqui, no canto inferior direito da imagem, nós vemos a imagem da enfermeira Graziela Afonso de Carvalho, internada no Hospital Central do Exército. Ela foi uma das enfermeiras que sofreu ferimentos bem graves na Itália, ficou mais de um ano internada, ficou em cadeira de rodas, depois voltou a andar com muita dificuldade, teve fratura de vértebra, né? Quando caiu, ela servia no 38º Hospital de Evacuação, que foi inundado pela enchente do Rio Arno, e trabalhando na evacuação dos feridos, ela escorregou numa ponte improvisada, caiu, fraturou a coluna, ficou realmente bastante debilitada, e internada no HCE, ela foi a primeira enfermeira da FEB a ser agraciada com a medalha de campanha. Nessa imagem, vocês podem ver aqui no peito do uniforme do hospital, ela está já condecorada, como nessa imagem do canto superior direito, né, em que o presidente Getúlio Vargas condecora um pracinha também no pátio do HCE. E aí nós vemos vários ferimentos, e do lado esquerdo, uma enfermeira, né, a capitã Olímpia de Araújo Camerino, cuidando de um ferido lá na Itália, um ferido gravemente. Então, é nessa dualidade das enfermeiras também que a gente conduz a pesquisa, né, cuidando dos feridos e elas mesmas tornando-se feridas física e mentalmente. Aqui ainda imagens muito significativas disso, né? À esquerda é uma imagem muito famosa de um veterano da FEB que perdeu uma perna, e aí no retrato ele foi ao Palácio do Catete agradecer ao presidente Dutra a doação de um par de muletas, né? Que
é uma imagem em que se depende ainda da ideia de uma caridade governamental, né? Em que muito se lutou pelos direitos dos ex-combatentes e muitos não conseguiram alcançar. Ao centro há uma imagem muito emblemática, que ilustrou, se eu não me engano, a reportagem da revista O Cruzeiro, com essa legenda, né? Perdeu a lucidez em pleno front. Então, há retratos, há relatos de pracinhas que voltaram para o Brasil realmente em surtos psiquiátricos, alguns amarrados em camisas de força, né? E é um sofrimento muito grande, às vezes duradouro, permanente, e que não podemos deixar cair no esquecimento, né? Aqui à direita, mais uma vez, um pracinha ferido, acamado, sendo condecorado no Hospital Central do Exército, no caso pela filha do presidente Getúlio, né, Alzira Vargas. Então, nessa ideia de cuidar dos feridos, de lutar por direitos, de procurar amparo, surgem alguns esforços, né, algumas iniciativas, tanto na época da guerra, que é essa imagem que a gente vê no canto esquerdo da tela, que é a equipe do posto avançado de neuropsiquiatria da FEB. Então, era uma unidade hospitalar comandada por um psiquiatra, voltado especificamente para tratar o que na época se chamava neurose de guerra, que hoje, modernamente, seria o transtorno de estresse pós-traumático, né? Muitas baixas foram motivadas por isso na guerra, vários pracinhas foram considerados recuperados e enviados de novo para a frente de combate, outros não se recuperaram, foram evacuados de volta para o Brasil. É interessante destacar, inclusive, que um enfermeiro do posto avançado de neuropsiquiatria morreu durante a guerra, porque o próprio posto foi atingido por uma granada alemã. Então, no cumprimento do dever de tratar aqueles que sucumbiram, vamos dizer assim, sem nenhum caráter de demérito, mas que sucumbiram frente ao absurdo da guerra, eles ainda estavam em guerra, né? E aí nós vemos o outro lado, o pós-guerra, que foi a criação das associações de veteranos e de ex-combatentes, né? Justamente para combater esse desamparo alegado em muitas reportagens da época. Ainda em 1945, foi fundada a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, em outubro, né? Quando ainda havia veteranos na Itália, pracinhas na Itália, já havia uma associação de ex-combatentes. Depois, em 1963, há uma dissidência, né, por questões políticas várias, que cria a Associação dos Veteranos da FEB, que a gente vê aqui na imagem mais abaixo, que ainda funciona nesse mesmo endereço, que aparece na imagem, aqui no Rio de Janeiro, Rua das Marrecas, número 35, embora não seja o mesmo prédio. Hoje funciona num prédio que foi erguido pelos próprios veteranos, não apenas com recursos financeiros, mas também com o trabalho dos veteranos, o arquiteto, o engenheiro responsável eram veteranos da FEB, os operários que trabalharam na obra, virando massa, literalmente, eram veteranos da FEB, inclusive o pai e o tio da atual presidente da Anvifeb do Rio, a dona Vandira Pinheiro, os dois eram veteranos e trabalharam como operários na construção da associação, nisso que representou uma tentativa de amparo social, muitas vezes, aos veteranos, né? Em que pese tenha existido muita legislação para tentar auxiliar, principalmente aqueles veteranos que trouxeram problemas de saúde aparentes, objetivos, né? Físicos e mentais, muita gente não conseguiu esse tratamento, esse amparo, ou nem soube do direito que tinha, né? Já que os combatentes vinham de todas as regiões do Brasil, eles também voltaram para lá, e isso ficou muito concentrado no Rio de Janeiro. Aí é uma outra frase emblemática, que eu sempre procuro trazer também nas apresentações, que era da Major Elza Cansanção Medeiros, né, talvez a mais famosa enfermeira veterana da FEB, que dizia com bastante propriedade que todo veterano de guerra é um neurótico, e os que dizem que não são, estão em pior estado, porque ainda não reconhecem. Então, se todo veterano de guerra tem também uma neurose de guerra, há aquilo em que se torna exacerbado, que se torna realmente uma patologia e que impede que esse veterano tenha uma vida normal, digamos assim, que ele saia do modelo guerra e consiga viver em tempos de paz. E esse é o caso dessas duas enfermeiras. Então, vamos abordar primeiro a vida da capitão Altamira, né? Altamira Pereira Valadares, que é uma enfermeira bastante conhecida na pesquisa histórica sobre a FEB, porque publicou um dos livros mais importantes sobre o tema, né?
o álbum biográfico das febianas, em que ela faz uma tentativa de biografar cada uma das 67 enfermeiras da FEB e 6 enfermeiras da FAB. Ela era natural de Batatais, no interior do estado de São Paulo, nasceu em 1910 e veio para o Rio de Janeiro para estudar enfermagem. Ela se formou em 1933 no que hoje é a Escola de Enfermeiras Ana Nery, Escola de Enfermagem Ana Nery, pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e começou a trabalhar no hospital escola da Escola de Enfermagem e também como professora da instituição. Em 1944, já como uma enfermeira experiente, dedicada, ela se voluntaria para a FEB. Ela casou com um médico, que também era docente no hospital escola, e rapidamente ficou viúva, né? 2 anos depois do casamento, o marido morreu vítima de tuberculose. Ela nunca teve filhos, e nessa condição que havia exigências objetivas, né, na legislação que criou o corpo de enfermagem da FEB, de que as mulheres deveriam ser inicialmente solteiras ou viúvas sem filho. Então, se enquadrando nessa definição social da época, a capitão Altamira se apresentou para o trabalho. Ela foi servir na Itália, serviu durante a maior parte do tempo no famoso Hospital 32, que inclusive virou um livro publicado por um médico veterano da FEB. Ela serviu como instrumentadora cirúrgica. Aqui na foto ela está num ambiente de esterilização, né, de material cirúrgico. Há muitas fotografias dela. Desde o início, a capitã Altamira tinha uma visão muito grande da própria memória e da importância do que ela e as colegas estavam fazendo, né? Nunca é demais lembrar, essas mulheres foram as primeiras mulheres a ingressarem de forma regular nas Forças Armadas do Brasil, no caso no Exército e na Força Aérea, embora não houvesse a previsão de que elas pudessem seguir carreira naquele momento. Isso acabou acontecendo justamente pelas contingências, pela excepcionalidade da guerra. Então, a capitã Altamira era muito ciosa dessa importância, né? Na época, claro, eu estou dizendo capitão Altamira, mas na época todas foram arvoradas ao posto de segundo-tenente, né? Todas as enfermeiras tinham o mesmo posto na guerra. E há fotos de vários tipos. Aqui é uma foto bem interessante aqui embaixo, que é a Altamira meio cangaceira, né? Com 2 pentes de munição atravessados no peito, servindo num hospital, né? O Hospital 32 era o hospital mais próximo à linha de combate na Itália, né? Um modelo de hospital mais próximo, às vezes a menos de 2 quilômetros do front. 5 enfermeiras brasileiras serviram lá, e alguns médicos, e foi realmente um impacto muito grande na vida dela, né? De volta ao Brasil, a capitã Altamira não conseguiu retomar as suas atividades como enfermeira do Ministério da Educação e Saúde Pública, né? Ela tira várias licenças de saúde, é avaliada por vários médicos civis e militares, com uma pleiade de sintomas como pesadelos, crises de pânico, crises de choro, delírios auditivos, olfativos, táteis, uma depressão profunda, incapacidade de se concentrar, incapacidade de trabalhar. Ela realmente começa a ser assombrada pelas memórias da guerra. Ela produziu um diário muito rico, que hoje fica no centro de documentação que ela criou, em Batatais, e é impressionante a gente ler ali como o estado mental dela vai se deteriorando. Ela, inclusive, participa de sessões espíritas em que diz que veteranos, no caso não veteranos, né, mas combatentes da FEB mortos durante a guerra, aparecem para culpá-la por não terem sido salvos. Então, ela realmente é muito atormentada pelo ambiente da guerra, pelo que fez e pelo que não fez, né, pelo que não pôde fazer, e não consegue retomar os trabalhos e é avaliada por juntas psiquiátricas do Exército, buscando a reforma. Ela é, enfim, considerada incapaz para o serviço e para prover os próprios meios de subsistência em 1949, sendo reformada pelo Exército como incapaz permanentemente, com o diagnóstico objetivo de neurose de guerra. Isso é muito interessante porque acho que bem poucas mulheres, né, por não serem combatentes na Segunda Guerra Mundial, salvo exceções como a União Soviética, foram diagnosticadas com neurose de guerra, com esse reconhecimento de que elas eram efetivamente ex-combatentes, né, de que, assim como os homens, elas tinham
lutado, num sentido mais amplo, né, lato da palavra. E assim, reformada, ela passou a receber proventos militares, né, por legislações aprovadas depois, ela foi promovida já na reserva ao posto de capitão, surge, de fato e de direito, essa figura da capitão Altamira, nas imagens aqui embaixo, né, já anos depois da guerra, ela está com a farda de capitão, e passa a se dedicar intensamente à memória da FEB. Ela volta para sua cidade natal, em Batatais, publica esse livro, né, que eu já comentei, o álbum biográfico das febianas, e cria na sua cidade, com recursos próprios, um museu e um centro de documentação, que ainda existem, são geridos pela Prefeitura de Batatais, em parceria com o Exército, porque ficam no terreno do tiro de guerra. O tiro de guerra cedeu um espaço, ela construiu ali uma casa anexa, criou um museu, reuniu muita documentação sobre as enfermeiras em particular, mas sobre a FEB, sobre o Brasil na guerra, sobre os outros pracinhas de Batatais e sobre a Segunda Guerra Mundial em geral. Lá há um acervo, por exemplo, impressionante de fotografias da Segunda Guerra Mundial em países comunistas, né, depois comunistas do leste europeu, que ela comprou ou conseguiu doação das embaixadas desses países, quando caiu a cortina de ferro, né, no final dos anos 80, ela mandou cartas para as embaixadas da Tchecoslováquia, da Polônia, no Brasil, para recolher o acervo fotográfico. Então, era realmente uma mulher incrível, né? E essa última imagem aqui no canto inferior direito é um desfile da Capitão Altamira no 7 de setembro, né? Numa espécie, a gente pode dizer, até de um carro alegórico com o símbolo da FEB, ostentando essa sua representação como uma veterana de guerra. Aqui, outras imagens, né, no canto superior esquerdo, a Capitão Altamira fardada, ali nos anos 70, 80, no seu museu, centro de documentação. Abaixo, uma imagem atual do local, né, que tem esses retratos, essa homenagem a ela. Aqui a imagem dela própria e de uma boneca em tamanho natural, né, que existe dela lá no centro de documentação. E aqui dois aspectos muito significativos. A Capitã Altamira, já com bastante idade, no final dos anos 90, né, ela faleceu em 2004, com 90 anos de idade, e aqui ela está no portão da casa dela, em Batatais. E a gente vê ali no portão as 3 estrelas indicativas do posto de capitão, né? Então, esse era o portão da casa dela na rua, né? Então, é impressionante como isso é significativo e definidor da personalidade dela, né? Antes de qualquer outra coisa, de qualquer outro aspecto ou adjetivo, ela era capitão do Exército Brasileiro, era uma veterana de guerra, e isso foi absolutamente central na vida dela e na personalidade dela por tantas décadas após a guerra, né? Ela faleceu 60 anos depois do voluntariado para a FEB. E aqui o verso de uma foto, lá no acervo, legendado por ela mesma, e que a gente vê também essa sombra permanente, né? A legenda diz, triste aspecto de Altamira, nessa mesma foto, que ela está sempre com esse semblante sério, né? Como ela aparece em quase todas as fotografias, e até o final da vida, em todo o discurso, em todos os escritos, que ela escreveu muito, ela se refere a essa neurose sempre como um mal abstrato, ou como uma alergia, e diz textualmente, vivo estacionada nesse conflito, não consigo me libertar. É realmente muito impactante a gente ler sobre a vida da Capitã Altamira e o acervo tão volumoso que ela deixou, e de como cada dia da vida dela foi dedicado à memória da guerra, a dar um sentido, a tentar dar um sentido e uma relevância para que aquilo não se perdesse, né? Ciente de quanto aquilo havia custado em vidas e saúde, né? Antes do Daniel prosseguir, eu só queria deixar um registro, né? Porque como a gente também tem essas experiências com elas, quando eu comecei a estudar, foi em 2000, né? E eu comecei a estudar elas e fui ver o que eu queria abordar, né? E eu dividi na minha cabeça em 2 grupos, que foi o grupo das enfermeiras do Exército e o grupo das enfermeiras da Aeronáutica. E aí, por que, né, eu fui estudar elas e eu descubro que a Laís Neto dos Reis, que era diretora da escola na Neri, ela fez uma seleção, e essa seleção, na época, né, em 2000, os militares, inclusive o general Pitaluga, foi uma pessoa que falou comigo e tal, e o Marechal Levi Cardoso,
essas enfermeiras da aeronáutica, elas tinham todo um aval da Universidade do Brasil, né? Da escola, hoje, Escola de Ana Nery. E 2 enfermeiras tentaram que a Laís Neto dos Reis as levasse, e elas não foram selecionadas. Uma foi a Altamira e a outra foi a Nair. E a Altamira, quando eu parti, eu trabalhei com história oral, né? Entrevistei sempre no que a gente chama de bola de neve, uma enfermeira apresentando outra. Eu cheguei à Altamira e o sobrinho dela não deixou eu a entrevistar. Fez milhões de recusas, explicou que a tia estava doente, e eu querendo ir a Batatais e tal. Uma data, eu estava na casa da Virgínia, já tinha terminado a dissertação, e eu dei a todos os meus depoentes um exemplar. E ela ligou, telefonou, aquele dia casualmente estava na Virgínia, ela ligou e ela falou, por que você não me entrevistou? Aí eu falei, mas eu não consegui, o seu sobrinho, ele embarreirou geral, né? Então, assim, existia esse desejo delas irem pela Escola Ana Nery, e a Escola Ana Nery não propiciou a entrada delas, e elas, então, se voluntariaram no Exército. Eu acho que essa vontade delas irem, elas tentaram, assim, os 2 caminhos, que elas tinham essa condição, né? E aí eu passei a falar com ela, mandei a minha dissertação para ela, que depois o Daniel até encontrou no acervo. Então, alguns erros, quer dizer, não são erros, mas alguns entraves a gente, enquanto pesquisador, tem, né? Às vezes você desiste, outros você insiste. E eu passei a falar com ela, assim, a dissertação já tinha terminado, e apresentei com vídeo, ela me mandou coisas, e aí, anos depois, agora, né, quando eu estive com o Daniel na casa de Oswaldo Cruz, tinha bilhete, que eu deixei todo o meu material também lá, né, para o acervo da Virgínia, tinha uma correspondência minha com a Altamira. Então, assim, a gente passa o tempo, a gente, puxa, por que eu não aproveitei isso, né? Que eu acho que eu tive uma possibilidade rica de conversar com elas, e tanto ela quanto a Nair passaram daquele tempo da gente, enquanto pesquisador, querendo terminar o estudo. Eu podia ter entrevistado ela, porque aí eu tive contato direto com ela e perdi a oportunidade. Mas é assim, né? Então, a Nair também, ela não quis depor para mim, e no enterro da Isabel, eu já tinha fechado a coleta de dados, e ela, porque eu cheguei dizendo quem tinha sido a minha pessoa que tinha me apresentado, que seria a Major Elza. Aí a Nair disse que não ia me dar o depoimento. Ela era muito amiga da Isabel, e no cemitério eu fiquei conversando, né, com a Nair. Ela disse assim, gostei de você, eu acho que eu posso te dar o meu depoimento. E aí, pasmem, eu estava muito cansada, casando minha filha, uma loucura minha vida, trabalhando muito, e eu falei, sim, eu vou lhe entrevistar. Até hoje me arrependo. Então, eu acho que esse destaque das 2 terem ido para a escola, serem da escola de enfermagem e terem sofrido algum tipo de rejeição, porque a dona Laís, ela teve toda uma necessidade de criar um grupamento de meninas melhores, né? Mas eu também não estudei as enfermeiras da aeronáutica, e meu olhar foi só para as enfermeiras do Exército. Então, era só isso que eu queria falar da Altamira. Desculpe, Daniel, vamos então no prosseguimento da sua outra agente de pesquisa. Que isso, professora, fique à vontade para contribuir. Então, a outra enfermeira que nós vamos abordar, que foi diagnosticada com neurose de guerra, é a depois capitão Zilda Nogueira Rodrigues. A capitão Zilda nasceu, vocês estão vendo aí, em 1919, no Distrito Federal, hoje cidade do Rio de Janeiro, e ela tem uma característica interessante, que ela era parteira, né? Mas uma parteira, vamos dizer, institucionalizada, formada com concurso, né, que na época já tinha deixado de se chamar de parteiras, e era o curso de enfermagem obstétrica, mas com a mesma finalidade. Então, ela não se formou numa escola de enfermagem, mas numa escola de medicina, que eram as escolas que na época davam esses cursos de enfermagem obstétrica. Então, ela era enfermeira obstétrica, era parteira, isso foi
um aspecto de bastante polêmica, né? Quem aqui se interessa pela história das enfermeiras da FEB, já leu nos livros da Major Elza. A Major Elza, que era uma figura bastante importante, bastante polêmica, dá várias alfinetadas para dizer, havia até uma parteira na FEB, não sei o que ela foi fazer lá. Então, quando vocês lerem isso, saibam que a parteira alfinetada é a Zilda. Elas se davam muito mal, viviam as turras na guerra e a vida inteira. Mas essa é uma outra história, mas que eu posso contar também. Então, a Zilda se formou como enfermeira obstétrica na Escola de Medicina e Cirurgia, que hoje faz parte da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde eu defendi a tese, que é uma imagem bem interessante da formatura dela, publicada num jornal da época. O curso era de 2 anos, e ela teve a formatura antecipada em 2 meses, já porque tinha se voluntariado para a guerra. A Força Expedicionária aceitava enfermeiras com qualquer tipo de diploma na área, ou até sem diploma, mas com declaração de larga experiência profissional, emitida por um hospital, por um profissional da área. Então, ela pôde seguir, teve essa formatura antecipada, como aconteceu com muitos profissionais de saúde, né? Isso é dito muito de médicos, mas aconteceu com muita gente. O doutor Carlos Henrique Bessa, que até onde nós sabemos aqui no nosso censo permanente da FEB, foi o último médico da FEB a falecer, que faleceu em 2022 com 102 anos, aliás, 102 anos e meio. E meio. Que a senhora sempre destaca 102 e meio. Ele era um veterano muito ativo na nossa associação nos últimos anos, e ele também teve a formatura antecipada, ele se formou na Faculdade Fluminense, que hoje é a UF. Ele e 3 colegas de turma também tiveram a formatura antecipada para poderem seguir já como médicos para a guerra. Então, a capitã Zilda tem uma curiosidade que ela também era viúva. Isso é um aspecto interessante. As 2 enfermeiras diagnosticadas com neurose foram para a FEB viúvas. Os 2 maridos morreram jovens, com 30 e poucos anos, e da mesma causa morte, que era uma causa comum na época, que é a tuberculose pulmonar. A diferença relevante é que a capitã Zilda tinha filho. Ela já tinha um filho que, na época, tinha 5 ou 6 anos de idade, e que ficou com os pais dela quando ela se voluntariou e seguiu para a guerra. Aqui nós temos várias imagens da capitã Zilda na guerra, né? Ela atuou principalmente no 45, no 45º General Hospital, e mais a retaguarda, no hospital de convalescentes, mas também cirúrgico. E aqui tem uma série de imagens também da escala das enfermeiras no continente africano, né? No caminho para a guerra. São imagens bem interessantes, com militares de outra força, com homens negros ali do norte da África, e aqui com pracinha de origem asiática. Acho que isso mostra bem a ideia multiétnica e global da guerra, né? E nessa imagem mais central aqui no topo, ela está ao lado da enfermeira Maria Luísa Vilela Henry, também, né, enfermeira da FEB. As 2 eram muito amigas, conviveram juntas a vida toda. A capitã Maria Luísa depois retornou ao serviço ativo. E aqui chegamos no pós-guerra, né? Então, a capitã Zilda retorna ao Brasil com o fim da guerra. Ela chegou a ser internada durante a guerra, mesmo no hospital 2 vezes, no hospital de campanha e no hospital de convalescentes, diagnosticada com estafa, com excesso de estresse pelo trabalho. Ela teve muitos problemas no serviço, por uma série de razões. Ela, como eu falei, ela não estava bem com a Major Elza, ela não estava bem com alguns médicos, né? Havia uma disputa de ego, de representatividade grande, que a gente também não pode esquecer, né? Não colocar tudo de maneira idealizada. Os veteranos eram todos muito bonzinhos, né? A gente não pode perder de vista que eram seres humanos, né? Então, havia muito essa disputa, e havia um problema grave para os americanos. A Zilda era parda, né? Na época chamada de mulata. Haviam 3 enfermeiras negras na FEB, havia 3 enfermeiras negras, a Zilda era uma delas, e ela sofreu muita discriminação dos americanos, né? A gente não pode esquecer que o exército norte-americano era oficialmente segregado ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Os americanos viveram uma espécie de apartheid legal até a década de 60, e até a Segunda Guerra Mundial as Forças Armadas tinham essa segregação oficial, né? Com unidades exclusivas para negros, comandadas por oficiais brancos. E o Brasil nunca teve uma legislação de segregação racial, nem quando o Brasil tinha escravos de maneira legal, e isso foi um entrave muito grande, né, porque tinha, claro, pracinhas
de todas as cores, de todas as etnias, de todas as origens étnicas e culturais, e também foi assim com as enfermeiras. Então, o Exército Brasileiro se recusou terminantemente a mandar de volta alguns, principalmente oficiais negros, né, como os americanos teriam pedido, segundo algumas fontes, e essas enfermeiras permaneceram lá, mas com muitos problemas com colegas, com superiores, e isso desandou em outros problemas disciplinares. Então, a Zilda teve bastante rusga no trabalho. De volta ao Brasil, ela não era funcionária pública, ela viveu algumas dificuldades e conseguiu ser contratada como civil no Hospital Central do Exército, mas não como enfermeira, e sim como massagista. Mas ela começa a ter graves problemas de saúde, apresentando os mesmos sintomas, muitos relatos de pesadelo, de crises de ansiedade, de crises de pânico, de depressão, e no caso da Zilda Altamira, nós vemos nos relatos que ela era mais introspectiva, né? Escrevia muito. A capitã Zilda não deixou nada escrito, não escreveu livro de memórias, diários, nada, mas ela era muito atuante, muito combativa, e ela vai ter, por essa neurose, também muitos problemas de relacionamento no trabalho, de novo. Então, ela acaba sendo submetida às juntas médicas, ela foi internada na ala psiquiátrica do Hospital Central do Exército, e passou por tratamentos terríveis, mas que eram os tratamentos recomendados na época, né? Insulinoterapia, convulsoterapia, né? Com tratamento de choque, né? A hidroterapia também era usada. Pois é, então, tratamentos de hoje são considerados assim brutais, mas que eram, né? O objetivo era tentar tratar essas pessoas. Então, a situação se agravou muito. Ela acabou sendo também reformada como incapaz para o serviço ativo e de suprir os próprios meios. Então, foi reformada em 1950, um ano depois da Altamira, e também pelas questões legais que foram aprovadas depois para os veteranos, ela foi promovida ao posto de capitão. Isso aconteceu em 1952, se não me falha a memória. Ela foi a primeira mulher a ser promovida ao posto de capitão na história militar brasileira. Aqui nós temos uma foto dela publicada em jornal, né, com a farda de capitão, e aqui é interessante essa dualidade entre as duas, né? A gente faz sempre essa comparação ao Zilda e Altamira. Então, a Altamira voltou para a sua cidade natal no interior e se dedicou muito à memória institucional e a escrever, a publicar livro, a revisar o diário, a trocar carta com as colegas. E a capitã Zilda, ao contrário, foi para atividades públicas, né? Ela fundou e presidiu várias associações, foi da diretoria da Anvifeb, foi da diretoria da Associação dos Ex-Combatentes, criou o Clube de Oficiais e Enfermeiras de Guerra, né? Uma associação exclusiva das enfermeiras que atuou muito politicamente para que elas pudessem retornar ao serviço ativo em tempos de paz, o que realmente aconteceu 12 anos depois, em 57, embora a Zilda não tenha retornado, né? Porque ela já estava reformada, incapaz para o serviço ativo, mas a maioria das colegas voltou e ela lutou por isso. Ela foi uma das fundadoras da Associação Brasileira de Obstetrizes, né, que foi um outro nome também para essas parteiras, filiou essa associação a uma comissão internacional de obstetrizes. Aqui as fotos do centro, nós a vemos em 2 eventos internacionais de obstetrizes, muito atuante, fazendo discurso, dando entrevista na mídia. Aqui no canto inferior esquerdo, a capitã Zilda está ao lado da capitã Araci Arnaud Sampaio, mãe da dona Socorro, que é aí uma das molas mestras do Museu Virtual da FEB. A capitã Araci foi a única enfermeira veterana da FEB a efetivamente presidir uma associação de ex-combatentes, né, em Brasília. E aí elas estão no congresso organizado pelo COEG para reunir as enfermeiras. Aqui no canto direito tem uma imagem muito interessante, né, que eu abordo na tese, a dificuldade de tratamento da imprensa, dos órgãos oficiais, para essas mulheres que eram militares, né? Então, o posto de capitão, até hoje, ele é muito interessante, porque as Forças Armadas não flexionam o gênero da patente, né? Só o artigo. Então, hoje, o padrão é dizer a capitão. Isso, os militares e a gente que trabalha com isso já falam naturalmente, mas muita gente estranha, porque capitã é uma palavra que existe na língua portuguesa. E, nessa época, a capitã Zilda foi a primeira capitão, e depois surgiram muito poucas, né? Durante muitas décadas, havia muita dificuldade para se referir a elas. Então, a gente vê tanto na imprensa quanto nos documentos oficiais a capitã, o capitão, a capitoa,
e por aí vai a criatividade do redator, né? Um exemplo muito interessante da Zilda é uma matéria que diz: o capitão, entre parênteses, mulher, Zilda Nogueira Rodrigues. Em relação a essa não flexibilização, né, do capitão, uma vez eu levei a Virgínia na universidade, e aí entregaram o diploma capitã. Eu falei, olha, ela é muito tranquila, né, muito delicada, muito meiga. Falei, mas esse capitão vai deixá-la fora de si. Acho bom consertar. E aí eu acho que eu me lembrei um pouco da Zilda, porque eu saí numa pauleira com a revisora da universidade, que ela dizia para mim que não era capitão, que era capitã. Eu falei, olha só, você pode achar o que você quiser, mas eu não levo esse diploma. Quer dizer, foi antes da Virgínia chegar, né? Aí, afinal, consegui vencer lá, mas aquilo me deu um desgaste, porque até hoje existe esse questionamento, essa confusão do capitão, e eu bravamente lutei para a Virgínia levar o diploma correto dela, né? É uma coisa, até hoje falam, escrevem capitão, né? E elas não gostam, não. Pois é, elas aparecem de muitas maneiras diferentes ao longo desses anos todos, mas elas sempre, ou quase sempre, colocavam no masculino, que era a forma que estava na carta patente delas, né? É interessante, a carta patente da Zilda, por exemplo, e das outras também, tem todas as palavras no masculino, não apenas o posto, né? Diz lá, artigo tal, o presidente da República resolve promover ao posto de capitão o primeiro-tenente enfermeiro reformado Zilda Nogueira Rodrigues. Então, até enfermeiro ficou no masculino. E aqui nessa imagem do canto é uma reportagem dos anos 60, da revista O Cruzeiro, e a legenda é emblemática, né? Um capitão vai à manicure. A boa apresentação pessoal também é um dever de que Dona Zilda não se descuida. Então, é um capitão na manicure de bobs no cabelo. E aqui, por fim, no canto superior direito, como essas mulheres foram pioneiras no ingresso nas Forças Armadas e muitas outras coisas, particularmente nas coisas relacionadas ao mundo militar, elas também foram as primeiras mulheres admitidas como sócias no Clube Militar, né, que na época era uma associação, uma instituição muito prestigiada e muito poderosa, e aí uma matéria de jornal destacando que também foram as primeiras mulheres a votarem numa eleição do Clube Militar. Eu ainda estou tentando levantar lá com o clube, no setor histórico, se alguma dessas enfermeiras da FEB ocupou uma função alguma vez em uma diretoria ou conselho do clube, a gente ainda não conseguiu descobrir. Então, aí várias imagens, né, da vida associativa no pós-guerra da Zilda, em que ela também se dedicou intensamente a essa memória da guerra, com uma abordagem menos cultural, mas mais social, eventos, congressos, associações, luta por amparo com os ex-combatentes. Ela foi muito combativa nos anos 50 e 60 para conseguir pensões, para conseguir homenagem aos mortos, para conseguir amparo às famílias. Embora ela tivesse a sua situação financeira e militar assegurada, ela nunca se descuidou disso, né? E, por exemplo, a gente já falou do desejo das companheiras de retornar ao serviço ativo. Ela não poderia, não pôde, não voltou, né? A lei foi aprovada em 1957, 12 anos depois da guerra, e 12 enfermeiras já estavam reformadas por incapacidades físicas ou psicológicas adquiridas na Itália. Mas ela se dedicou muito a isso, né? Essas duas reformadas por neurose. Aqui são vários grupos de enfermeiras, várias dessas fotos me foram cedidas pela dona Socorro, que está aí nos assistindo. Aqui no canto superior direito, né, tem a capitão Virgínia, muito citada aqui pela professora Margarida, a Renate, sobrinha neta dela, também está nos assistindo. Aqui, do outro lado, o encontro das associações, né, do congresso do COEG, várias enfermeiras famosas. Aí eu destaco também a tenente Carlota Mello, que foi uma enfermeira que eu pude entrevistar longamente em 2014. Eu só conheci duas enfermeiras da FEB vivas, né, a Carlota e a Virgínia. A Virgínia, quando eu conheci, já não estava bem lúcida, então entrevistei a Carlota, foi também um encontro muito marcante. Aqui ao lado da Elza, nessa foto embaixo, a Hilda Ribeiro. Eu entrevistei a Hilda Ribeiro, ela morava muito perto ali da universidade, da Unirio, né, perto do Rio Sul, aqui em Botafogo. Ela criou, a filha faleceu, deixou uma neta pequena, e essa moça foi criada pela Hilda, né? Também o material da Hilda eu doei para o acervo da Fiocruz.
Tá lá, ela era extremamente simpática, mais ponderada, uma mulher alta. Foi, cada uma que eu entrevistei foi um prazer. Aqui nessa imagem tem também a Major Elza, né, aqui no Isso. canto inferior esquerdo, com esse penteado elaborado, a Nair, né, a Capitão Olímpia, a Capitão Zilda, a Virgínia Leite. A dona Socorro é a expert em reconhecer as enfermeiras nas fotos, eu sempre recorro a ela. A Socorro tem essa capacidade de ser realmente a grande sobrinha delas, né? Porque todas a reconheciam na vida, falavam dela e tal. Parabéns, Socorro. Então, aí nós temos um painel de várias dessas enfermeiras, várias imagens conhecidas ou pouco conhecidas, enfermeiras que ficaram mais famosas. Eu brinco com a professora Margarida e com a dona Socorro, que para a fama acadêmica ou cultural dessas enfermeiras hoje, depende muito do padrinho, né? Como diz o ditado, quem tem padrinho não morre pagão. Então, a fama de várias dessas enfermeiras se deve a razões diferentes. A Major Elza ficou muito famosa em vida, né? Ela trabalhou muito por isso, a professora Margarida já citou, ela era a grande marqueteira da FEB, mas com esse painel eu quero dizer que há muitas histórias desconhecidas ou pouco conhecidas sobre essas mulheres, que foram tão revolucionárias no seu tempo, e essa revolução vai muito além do trabalho na guerra, né? A vida delas no pós-guerra é também muito rica e, ao mesmo tempo, muito esquecida. Então, tem várias aqui que foram promovidas. A Major Elza não era a única major, pelo menos 5 enfermeiras da FEB chegaram ao posto de major. Também não era major honorária, como algumas pessoas falam, no sentido até de um demérito, né? Elas realmente foram promovidas a major, tinham carta patente, não era só o soldo, eram militares, né? A Major Elza passou quase 20 anos na ativa depois da guerra, por exemplo, e não foi a última, ela passou para a reserva em 1976 e não foi a última, né? A última foi em 77 ou 78, e aí tem um pequeno intervalo até que em 80 a Marinha faz o primeiro concurso regular, né? E então aqui tem várias histórias ainda para serem abordadas, né? Embora hoje, e felizmente, a FEB seja um assunto redescoberto, eu acho que nunca se falou e pesquisou tanto sobre a Força Expedicionária quanto hoje, talvez nem em 43, 44. Hoje realmente há um interesse crescente, os encontros dos veteranos têm um público crescente, isso é muito interessante, e, ao mesmo tempo, há ainda muito a se descobrir, muito a se pesquisar. A gente, quem é interessado em começar uma pesquisa dessa, acadêmica ou não, há muitas histórias a serem contadas ainda, né? É um assunto realmente muito rico, apaixonante e inesgotável. Eu acho que a palavra que o Daniel usou, ela é verdadeira. Eu costumo contar uma grande surpresa que eu tive. Eu terminei o doutorado e eu fui chamada pela diretoria do Clube de Engenharia, no centro do Rio de Janeiro. Aí o presidente do clube, muito simpático, eu tinha uma semana defendido a tese. E assim, você imagina que você está sendo chamada para falar da sua pesquisa lá no Clube de Engenharia. Aí falei, claro, maior prazer, aceito e tal. E eu custei um pouquinho a entender que eles, assim, não queriam nada com HIV/AIDS, né? Nada da história, da memória do Rio de Janeiro, como um paciente nessa triste realidade. E eu achando que eu estava sendo convidada para aquilo, né? Aí foi muito engraçado, o presidente, eu falei, não, porque, que bom, né? Acabei a minha tese agora, uma semana, já estou sendo chamada. Aí ele teve que dizer que o que ele queria era que eu falasse da Segunda Guerra, das enfermeiras da Segunda Guerra. Aí eu, ok, né? Porque eu também me apaixonei por elas. Aí falei tudo, aí ele disse, quando eu terminei, né, ele falou, mas olha que beleza, professora, mas olha, a senhora fique tranquila que eu vou lhe chamar para falar sobre a memória histórica, né, desse sofrimento do paciente, dos profissionais de saúde com HIV/AIDS. Estou até hoje esperando o convite. Então, eu acho que, como diz um professor lá da Unirio, professor Osnir, não adianta, Margarida, você é Margarida da guerra, né? Então, eu não consigo, se vocês quiserem, eu posso fazer uma palestra sobre HIV/AIDS, né? Mas eu acho que também ninguém vai ter interesse. Então, esse é, assim, o que foi estudá-las, né? Por isso eu volto no pós-doutorado para homenagear a Virgínia no centenário, torná-la honoris causa pela Unirio e fazer uma pesquisa
O pós-doutorado eu estou muito animada que o Daniel vai partir para, né? Eu digo, Daniel, é um curso muito fácil, muito mole, mas eu acho que foi muito agradável, né? Porque eu já não tinha obrigação de disciplinas, eu fiz porque eu quis, e teve um evento marco que foi o Centenário da Virgínia. Então, eu acho que aquele momento eu brinquei de estudar, porque foi apaixonante, né? Mas, assim, está de pé, tá? Quem quiser, eu venho falar aí sobre HIV/AIDS. Então, a ideia é essa, né, de falar especificamente dentro do universo das enfermeiras, dessas 12 enfermeiras reformadas por problemas de saúde, entre 1945 e 1957, e ainda dentro disso, dessas duas mulheres que foram diagnosticadas com neurose de guerra, que foram reconhecidas efetivamente como ex-combatentes nessa situação, foram reformadas e passaram o resto da sua vida, das suas longas vidas, né? A capitã Altamira morreu com 90 anos em 2004 e a capitã Zilda com 87 em 2006. As duas passaram esse tempo todo, essas décadas todas, revivendo a guerra diariamente, dedicadas integralmente à memória da FEB, à memória da guerra, à memória delas próprias, a se manterem relevantes, a tentar dar um significado para aquela visão trágica, né? As duas de maneiras bem diferentes, como eu pontuei. A capitã Altamira de uma maneira bem mais introspectiva, mas de acúmulo de material e de produção de textos, e a capitã Zilda de maneira pública, combativa, nas associações, na imprensa, né? E aí eu queria mostrar um pouquinho dessas fontes, de novo, falando que eu acho que vários aqui são pesquisadores da FEB, né? E a gente mencionou aqui locais de pesquisa, tipos de documento, então acho que essa imagem dá um pouco essa dimensão, né? A pesquisa inclui muitos documentos diferentes, muitas matérias de jornal que foram apresentadas em slides anteriores, também muitos documentos oficiais, principalmente encontrados no Arquivo Histórico do Exército, aqui no Rio de Janeiro, em que o material da FEB está sendo todo digitalizado, há muita coisa rica para pesquisar, e o atendimento é excelente, muito solícito. Aqui ao centro, na parte de cima, vemos caixas de documentos da FEB lá, e aqui no canto inferior direito, justamente o centro de documentação criado pela capitã Altamira, que fica lá em Batatais, no tiro de guerra. É uma visita excelente, acho que poucos pesquisadores da FEB conhecem. Não é só sobre as enfermeiras, embora seja principalmente, mas tem muito acervo de fardas, de medalhas, de cartas, de fotografia, como eu falei, inclusive da Segunda Guerra Mundial em outros países europeus. Então, aqui nós temos como fontes também, além das fotografias, muitas cartas, os diários da capitã Altamira, que é uma leitura realmente muito tocante. O centro de documentação, eu acessei lá os diários originais, né, mas o centro de documentação está digitalizando esse material e colocando no blog do acervo, né? E aqui um papelzinho timbrado do COEG, Clube das Oficiais e Enfermeiras de Guerra, cuja sede era no endereço residencial da capitã Zilda. Acho que isso também é bastante significativo da dedicação, né? O COEG, que ela fundou e era presidente, a sede era na casa dela. A Associação Brasileira de Obstetrizes, que ela foi uma das fundadoras e era presidente, tinha também sede na casa dela. Então, literalmente, era uma dedicação integral. Então, vale a pena essa pesquisa aqui, um pouco mais disso. As fontes jornalísticas são fundamentais, né? A hemeroteca digital, que aí eu acho que muitos conhecem, né, da Biblioteca Nacional, tem um funcionamento fantástico. Aí nós temos essa matéria bastante significativa, as grandes esquecidas, né, as enfermeiras da FEB, com entrevistas com várias delas. Aqui nós temos duas em destaque, que foram reformadas por problemas graves de saúde, né? A capitã Lindáurea, que teve pé de trincheira. Eu não sabia, nunca tinha ouvido alguém mencionar que uma enfermeira tinha tido pé de trincheira, que é muito mencionado nos combatentes, né, que estavam efetivamente nas trincheiras. Mas naquele inverno rigorosíssimo, a Lindáurea foi internada lá na Itália, foi evacuada para o Brasil e foi reformada ainda em 1948 por esse problema grave, né? Ela ficou realmente com essa sequela pelo resto da vida, tinha dificuldade, ela era pernambucana, né, nordestina, tinha dificuldade com a adaptação tanto ao clima quente quanto frio. A Majorells também relata isso nos livros. Ela tinha várias restrições, tinha um tratamento para esse problema de circulação. E aqui no canto
inferior direito dessa reportagem é o desembarque da capitão Berta, né? A Berta foi a enfermeira que ficou mais tempo na Itália, eu não me lembro agora propriamente o grupo em que ela foi, mas ela voltou no último grupo, acompanhando os últimos feridos que vieram de navio, né? A ida, todas as enfermeiras foram de avião, mas na volta algumas voltaram nesse navio, transformado em navio hospital, né? Com os últimos feridos. Então, é o desembarque da capitão Berta. Ela teve também problemas nos pés, na circulação sanguínea, ela foi operada na Itália, quando voltou para o Brasil, né, embora não antes do tempo, operou novamente os pés, ficou com problema de circulação e logo depois foi diagnosticada com tuberculose. E ela também foi reformada por esses problemas graves de saúde, também foi promovida ao posto de capitão e também se dedicou bastante à memória da febre, né? A Berta, eu fiz um vídeo da minha dissertação de mestrado, que está disponível aí na rede social, e no YouTube, quem quiser e tal. Enfim, o meu material é de todo mundo, porque eu não acho que eu não vou levar para o túmulo, né? Então, eu já tenho aqui um herdeiro direto. Na pandemia, eu tive assim, um chiliquito que eu ia morrer, mas eu acho que eu também vou acabar morrendo tão velha quanto elas. Eu achei que eu fosse morrer na pandemia, né? Maluquice. Aí eu peguei meus livros da Segunda Guerra, mala de livro para Daniel, né? E não morri, estou aqui incomodando. Mas a Berta, ela me deu um susto enorme, porque ela veio, eu queria entrevistá-la em São Paulo, ela disse que não, que ela vinha ao Rio para ser entrevistada. E a entrevista dela é uma entrevista que sempre que eu passo, as pessoas riem, né? Porque ela conta a história do uniforme, faz a fofoca lá da dona Darcy, né? Não, Dona Santinha. A dona Santinha, mas a Darcy estava no bolo também, como ela dizia, no bolo da discriminação, mas a Santinha, ela tem uma maternidade com o nome dela e tal. Aí, quando as enfermeiras aqui, o próprio grupo de saúde, elogia a dona Santinha, diz: eu sei os podres da dona Santinha. Então, a Berta me deu muitos detalhes dessa relação, e estive com ela, essa vez do vídeo, né? Na época, o vídeo eu lancei com elas presentes, aqui na Biblioteca do Exército, e ela foi para casa e tal. No dia seguinte, eu liguei, né, para saber como ela estava, e tal. Ela não atendia o telefone. Olha, eu fiquei super nervosa, porque ela já era cardíaca, né? Falei, meu Deus, só falta. Ela ficou muito emocionada e tudo. Aí eu falei com a Virgínia disse: fica calma, Virgínia, aquele jeitinho dela, né? A Berta simplesmente pegou um avião e foi embora. Então, assim, ela quase me infarta, né? Era uma pessoa muito viva, muito, muito direta, e eu sempre digo que foi um prazer e uma dificuldade conviver com as agentes de pesquisa, né? Mas foi sempre muito viva na minha memória. E aqui mais um pouquinho desses documentos como fontes, né? Decretos, processos, ofícios, requerimentos, parecer jurídico do Consultor-Geral da República, que é bem interessante sobre essa... Ele diz que, né, está fora de dúvida equiparar as enfermeiras aos combatentes, porque atuaram diretamente. Aliás, sobre o processo, é interessante destacar que eu também estive no arquivo do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, e numa dessas atuações públicas e bem ativas da capitão Zilda, ela mobilizou o COEG, Clube das Oficiais e Enfermeiras de Guerra, em um processo coletivo por danos morais contra o escritor Décio Pignatari, né, de São Paulo, que era já um poeta famoso, escreveu um livro de memórias, mas não é um livro de memórias muito romanceado, num estilo lá, acho que concretista, assim, e em que ele traz muita ficção e muitas coisas provocativas, e em dado momento ele faz uma ofensa, ele cria um veterano fictício que, ao desembarcar no Rio, pega um bonde e comenta com um amigo que as enfermeiras brasileiras não queriam saber dos doentes, só queriam saber de namorar os americanos, em termos um pouco mais chulos do que o que eu vou dizer aqui, e exatamente essa passagem do livro é destacada numa reportagem do Jornal do Brasil, no lançamento do livro. E a Zilda não titubeou e, neurótica ou não, moveu um processo contra ele, em que a filha dela foi a advogada, e com muita dificuldade, porque primeiro o processo foi arquivado, há um parecer bastante questionável do procurador,
mas, no final, elas ganham o processo e o 10º signatário faz uma espécie de retratação pública em que ele diz que não pede desculpas, mas que reforça que aquilo é pura ficção, não há nenhuma intenção de discutir a história, nem desmerecer o trabalho que ele reconhece das enfermeiras da FEB. Há uma carta dele reconhecendo isso, que é bem interessante. Isso já nos anos 90, em que elas já tinham bastante idade, mas estavam bem atentas, né, à própria memória e à própria história, a maneira como trariam para a história, né, e que entrassem, não deixassem de entrar. Então, é isso, era essa trajetória que eu queria apresentar dessas duas enfermeiras, veteranas de guerra, capitãs do Exército Brasileiro, neuróticas de guerra e grandes batalhadoras da memória, né? A luta contra o esquecimento, contra a irrelevância, contra o deboche, contra o apagamento, foi uma luta talvez bem maior do que a da própria guerra, que esses veteranos, homens e mulheres de todo tipo, travaram e travam até hoje, né, na sociedade brasileira. E elas são dois expoentes disso, que dedicaram mesmo a vida à memória da guerra, de uma maneira, como eu mesmo disse na abertura, pacífica, né? Não com o desejo da declaração de guerra, mas com aquela ideia da última guerra justa, né, que é a Segunda Guerra Mundial, e principalmente com o custo disso para derrotados e vencedores, né? Então, esse é um trabalho também da Capitã Altamira, essa imagem circula muito, né, o quadro com a fotografia de todas as enfermeiras da FEB e da FAB, né, as 73 no total. Então, o quadro foi organizado por ela, o original está lá no centro de documentação, ela fez réplicas para vários lugares, isso é bastante interessante. E aqui à direita, uma foto de grupo, né, lá na Itália, a Zilda, a Maria Luísa e a Jandira. Então, a nossa homenagem a essas mulheres que, com suas falhas, defeitos, como seres humanos que eram, né, são um exemplo de patriotismo, de dedicação, de coragem e de vanguarda, né? A gente não pode negar essa atuação emblemática que abriu portas para homens e mulheres, enfermeiros, militares e vários grupos de muitas maneiras até hoje. E aí, claro, eu não posso me furtar a fazer uma última homenagem. Essa é a minha prima, Helena Ramos, enfermeira da FEB, que faleceu em 1977, eu não conheci, mas foi por causa dela que eu resolvi pesquisar a história das enfermeiras, né? Eu já pesquisava sobre a FEB, já era sócio da Associação de Veteranos, já tinha entrevistado vários veteranos, feito o documentário, muito envolvido com o tema, mas não sabia dessa ligação profissional e sempre dessa ligação familiar, desculpa, e sempre me perguntavam, né, porque eu tinha esse interesse pela FEB, eu dizia, não tenho nenhum parentesco, e aí, por acaso, eu descobri em documentos familiares que uma prima do meu bisavô tinha sido enfermeira da FEB. Aí eu direcionei as pesquisas para lá, fui direto manter contato com a dona Socorro, né, essa sobrinha das enfermeiras todas, como a senhora disse, e aí, pela dona Socorro, conheci a professora Margarida, anos se passaram, não podíamos nos envolver mais nisso, e aqui estamos contando essa história e homenageando essas mulheres. Tá? Então, a minha homenagem à tenente Helena Ramos. E aí, conclui com algumas referências para ver quem está conseguindo enxergar bem, especialmente quem estiver no celular. Depois eu vou perguntar o que está escrito na terceira linha, né, para nós não perdermos aí o academicismo. E isso encerra essa apresentação. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, professora Silmara, dona Socorro, é um grande prazer. Estou às ordens aí para eventuais questionamentos. Muito obrigado, doutor Daniel Matarroque, pela sua brilhante pesquisa. O Museu Virtual da FEB se sente honrado em receber a sua palestra. Agradeço também à professora Margarida Bernardes por tanta vivência e experiência com as enfermeiras da FEB. Aqui é nosso objetivo, justamente, trabalhar essas memórias e não deixar o apagamento, né? Trabalhar no sentido de preservação da memória de todos esses feitos da Força Expedicionária Brasileira. E eu fiquei muito emocionada em saber que as enfermeiras também
no seu curso pós-guerra, mesmo trazendo essas neuroses de guerra, havia essa preocupação com a preservação da memória e de tudo que elas viveram naquele momento, né, difícil que foi, e também na luta, né, pela sua presença pós, né, como mulheres militares, né, na luta pelos seus direitos profissionais também, inclusive, né? Eu agradeço profundamente, professora Margarida e Daniel da Mata. E nós podemos já passar, né, para as questões. Eu acho que a Socorro gostaria de comentar alguma coisa, Socorro, por favor. Daniel, eu fiquei muito emocionada, lógico, muito feliz. Redondo. Margarida sabe a hora que ela tem que fazer uma pontuação. Eu não tive a chance de conviver com a Altamira, mas eu conheci bastante a Capitão Zilda, não só aqui em Brasília, como também no Rio. Eu fiquei hospedada na casa dela. E eu quero dizer que essa mulher que recebeu esse diagnóstico era de uma lucidez, de um ímpeto vital, tanto que era na casa dela que ocorriam essas reuniões do COEG. O trabalho que ela fez para todas as enfermeiras foi determinante para que elas retornassem, para que elas tivessem o mínimo de visibilidade dentro do Exército. E ela nunca se portou com essa coisa de falar. Nós sabemos muito que ela foi um tanto prejudicada por uma outra grande estrela nossa da FEB, mas ela não tecia nenhum comentário a respeito disso, sobre essa pessoa. Ela, o tempo inteiro, ela só mostrava um trabalho. E hoje em dia, eu como profissional na área da psicologia, eu digo muito, é até ingênuo a pessoa pensar que ela é muito normal, porque a nossa sociedade, não falamos mais em neurose, porque isso que ela teve, a gente pode dizer muito bem que é o estado normótico que a grande sociedade vive, né? Então, eu já tinha comentado isso com o Daniel, às vezes me dói dizer que ela era uma neurótica e essa situação toda. Ela, sim, como todas as outras, tiveram uma síndrome pós-traumática, mas que isso não invalidava o teor e assim, a fidedignidade com as atitudes que elas tiveram. Isso eu quero falar muito em cima dessa vivência, dessa coisa de ter ficado na casa da Capitão Zilda e poder dizer isso, sabe? Eu estou falando essa coisa com muita emoção, inclusive. E eu fico muito feliz que Daniel trouxe essa luz para esse assunto, porque é de uma infelicidade muito grande que, dentro dessa obscuridade que tem na história da FEB, a participação delas seja maior ainda nessa obscuridade. E tão determinante que foi o trabalho delas. Obrigada de coração. Muito obrigado, dona Socorro. Fico muito feliz que a senhora tenha gostado. A senhora é uma referência muito grande para a nossa pesquisa, para a memória das enfermeiras da FEB. Há anos e anos a senhora é fundamental para isso. Isso não vai entregar a idade da senhora, mas a senhora foi secretária do Congresso do COEG, então tem muito tempo que a participação da senhora é fundamental. E essa história de eu fiquei hospedado na casa dela rende muito para a gente contar, né? Porque aí eu sei que a senhora ficou hospedada na casa da professora Margarida, onde eu estou hospedado agora, e eu fiquei hospedado na casa da senhora, e a senhora ficou na casa da Capitão Zilda. Então, nessa rede de compadrio, a gente também vai chegando nas histórias e nos acertos, né? Eu costumo dizer que nós temos que nos dar bem, porque é uma coisa da Kombi, né?
pesquisador na Kombi, que eu também fui professor de saúde mental, e eu disse, olha só, a gente não vai brigar com essa malucada, não, porque nós somos uma Kombi. Aí o pessoal que adora CTI, que adora outras coisas, mas vamos ficar bonitinha na Kombi, para a gente poder manter o nosso conhecimento, né, retroalimentado. Então, foi um prazer ter você na minha casa, assim, meio que a Socorro não vinha e tal, mas o centenário da Vigia, eu recebi a Socorro aqui, foi um prazer, porque eu nunca tinha te visto, mas eu sempre tinha chamado, porque acho que eu entrevistei e falaram de você. Então, foi um prazer ter você aqui, me tornar sua amiga, né? Eu acho que é isso. Tem o Círio também, Círio virou um grande parceiro, e de vez em quando eu me ataco aí, ligo para Círio, ele é muito legal. Então, quem mais está aqui? Renate, Renate, eu falei Salete. sim, amanhã. Dona Salete também eu conheci. Então, é isso. Eu acho que a gente é um grupo que tem esse compromisso, né, de falar sobre a memória delas. Até muito pouco tempo atrás, uma pesquisadora da Marinha, ela tentou, né, falar para mim que as mulheres da Marinha eram as primeiras. Gente, eu quase joguei pedra na mulher. Porque eu falei, olha só. Aí ela foi me irritando de tal forma, que ela disse, onde está escrito isso? Eu falei, está escrito no material que eu escrevo, e está escrito, você vai no Comando Militar do Leste, que está lá, ou só não chamei ela de chata, mas realmente eu já porque não quer, até hoje, acreditar, porque uma almirante, a Luciana, um belo dia ela me ligou, que ela tinha ido dar uma palestra falando que eram as primeiras mulheres das Forças Armadas da Marinha, e alguém na plenária disse, não, são as enfermeiras da Segunda Guerra Mundial, e falou no meu nome, e ela me ligou ainda na ativa. Então, assim, a almirante Luciana acatou a minha pesquisa e tal. Essa doida tem 2 semanas dizendo para mim que não, foi a mulher da Marinha. Eu falei, pode parar, entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar juntinho mesmo, pesquisando e legando esse conhecimento para as outras pessoas. Obrigada. Renate, tem uma questão? Além de parabenizar o Daniel e a querida Margarida, né, que cada vez mais trazem mais conhecimento para nós, e aproveitando o que a querida Socorro falou, é que abordaram uma ótica, né, diferente dessas enfermeiras, nos traz luz para uma abertura maior de tudo que aconteceu, né? Não só como não combatente, mas o estar na Itália, no teatro de operações, quanto trouxe de... é exatamente o que a Socorro falou, né? Hoje em dia a gente tem classificações diferentes, eu sou fisioterapeuta, e a gente, na época de formação, as neuroses já eram classificadas diferentes, mas é impossível passar por uma guerra sem ter algum tipo de sequela, né? Eu acho que eu tive o privilégio de ter a minha tia-avó só falando das coisas boas, era o perfil dela, né? Era a natureza dela, extrair sempre o melhor de cada situação. Então, eu me lembro bem que a única frase que eu ouvia desde que eu nasci era que o que mais marcou foi ela ter visto, né, braços e pernas terem sido carregados em carrinho de mão para serem enterrados, mas era o único ponto negativo que eu ouvi ela falar. Eu acredito que a Margarida também. Então, é muito importante, Daniel, você trazer esse aspecto, até para mim, que não conheci tanto a história, né? Entrei nesse âmbito por incentivo da Margarida, e depois que a gente entra, a gente não sai, né? Vira uma cachaça, mas é muito importante a gente saber outros aspectos que não só o de trabalho, que não só, né, esse aspecto que a gente tem visto com maior pesquisadores agora no momento, né, desse aspecto racial também, e eu acho que é sempre engrandecedor. Agradeço muito, Daniel, uma fonte de sabedoria para mim, principalmente. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu recorro a ele. Já dei algumas gatos, né, Daniel? Achei bom também ele explicar que não era só a Elza que era major, porque eu já dei essa gafe. Mas parabenizo, agradeço demais. Eu acho que eu vou ser eternamente grata a todos vocês e faço parte desse conjunto, né? Para a gente manter a memória delas viva, e sempre que a gente puder expor um pouquinho a história delas, de todas, né? Que foi um grupo muito importante, pioneiras em muita coisa,
Então, eu acho que é só gratidão que eu tenho. Muito obrigado, Renato, pela sua fala aí, gentil. Estamos aí, as gafes que você cometeu e que eu pude palpitar foram as gafes que eu cometi, e a dona Socorro e a professora Margarida me corrigiram. Então, E acho que eu cometi, Virgínia corrigia com aquela delicadeza dela e tal, e ela também me corrigiu. Quer dizer, para gerar o conhecimento, né, o que contam. Eu me lembro o Daniel brinca comigo, né, que foi os bastidores da minha dissertação de mestrado, porque eu fui pesquisar, né, na época, 2000, eu pesquisava na fonte e tal, e a Major Elza ainda estava pelo Comando Militar do Leste. E a minha grande façanha era me esconder dela, porque eu queria pesquisar e ela queria escolher, e eu queria trabalhar com foto, né? Foi, na época, uma coisa diferente, porque da foto eu trazia o fato. E aí ela queria escolher as fotos, ela jogava as 50 dela, escondia as outras. Aí eu comecei a ir no Comando Militar do Leste quando ela não estava. Aí eu ligava, Major Elza está aí? Não, não está. Eu cheguei a ficar final de semana no Comando Militar do Leste, eu conseguia lá uma coisa meio bandida, né? E eu me lembro que eu levei uma lasanha para a sala da Major Elza, num final de semana. Eu derrubei Coca-Cola, ficou aquele cheiro de lasanha, fechamos a sala. Na segunda-feira ela entrou, mas que cheiro de lasanha é essa? Na época, Cabo Rodolfo disse assim, a senhora está sentindo cheiro do quê? Não tem cheiro de lasanha nenhum. O Rodolfo me disse, era pura lasanha a sala dela, né? Então, se fosse um dia de hoje, com essa coisa de câmera, eu estava na cadeia, porque eu realmente invadia a sala dela, pegava o material, olhava as fotos, e a Virgínia foi eu chamava ela de pesquisadora também. Ela identificava cada foto para mim, eu precisava de saber detalhes das fotos, né? Foram momentos assim muito bons, né? Eu agradeço a família Porto Carreiro, e conhecer a Virgínia foi a seu pai, né? Que se tornou um grande amigo que eu nunca conheci, né? A gente falava por e-mail, por telefone, e ele já estava distante do Rio de Janeiro, e ele me dizia, você receba as pessoas, se você puder receber as pessoas com a tia Virgínia, eu agradeço. Então, as visitas dela, não é Sírio, até o Sírio, foram agendadas com a minha presença, né? Eu tinha muito prazer de vê-la depor, né? E aí eu fiz essa parceria com seu pai. Então, acaba sendo uma história muito apaixonante, que não foi só as pessoas que foram à guerra, as famílias, foram as histórias que viveram. Então, não tem como. Eu pesquisava sapo, feliz da vida, degolava rato, enquanto bióloga, mas a história da febre me apaixonou, né? Muito. Obrigada a todos. Muito obrigada mais uma vez, Daniel, professora Margarida. Eu agradeço a presença de todos na aula que tivemos hoje com o Daniel, né? E eu gostaria de agradecer também a presença da professora Nancy Virgínia, enfermeira da Unespar, em Umuarama. Ela precisou sair um pouquinho antes, mas ela deixou um recadinho aqui, e ela diz assim, e pensar que talvez seja a partir desse momento que nós, enfermeiras, começamos a existir com nossas lutas de valorização e reconhecimento. Parabéns pelo evento e iniciativa. Deixo o recadinho da professora Nancy, agradeço a presença também da professora Divânia Rodrigues, também da Unespar, do curso de Pedagogia, que está prestigiando pela primeira vez as palestras do Museu Virtual da FEB, também pela primeira vez a Isalete Leal, que está conosco, né? Oi, Divânia, que bom que você conseguiu participar e assistir a palestra de hoje. A Divânia é no projeto de extensão da Unespar, ela nos brindou também com um Cine Educação, com a fala sobre a Virgínia, foi sobre a Virgínia Porto Carreiro, se eu não me engano. Pelos Olhos de Araci. Boa noite, pessoal. Foi da Araci, da capitã Araci, Pelos Olhos de Araci, né?
E foi muito bacana também aquele momento, né, Divânia? Divulgamos a história da FEB, das enfermeiras, também para os estudantes universitários, tanto de história quanto de pedagogia, né, da Unespar. Né? Divânia, quer falar alguma coisa, aproveitar o momento? Boa noite. Agradeço imensamente o convite feito pela professora Silmara, né? E por estar aqui, eu estava até escrevendo ali no chat, né, um agradecimento pela aula, né, que nós tivemos, por meio da professora Margarida, do Daniel, professor também, né, Daniel, e por todas as falas, e é uma ampliação do nosso conhecimento histórico, né, como que a nossa história, né, do nosso país é tão pouco conhecida, né, como há tantas pessoas invisibilizadas, e mulheres, né, principalmente. Então, para nós, aqui da Unespar de Campo Mourão, é uma honra ter conhecido a professora Silmara. Ela tem sido uma parceira já há alguns anos, por meio da extensão universitária, primeiramente pela história do ponto de memória, né, da Estrutural de Brasília, e depois, num segundo momento, pelos olhos de Araci, que o Ruiter, que foi o diretor, né, que é um funcionário da UNB, tivemos a honra de conhecê-lo também, e essa sessão do Cine Educação, ela foi de forma híbrida, e a Dona Maria do Socorro estava presente, fez uma fala maravilhosa, inesquecível, né, foi uma honra para nós tê-la. Nós estávamos reunidos ali, estudantes de pedagogia, do mestrado também em ensino de história, né, do Prof. História. Alguns professores levaram, com autorização, claro, falei para a Silmara, né, pelos olhos de Araci, para as escolas aqui da nossa região, porque são histórias não contadas, né, e são, como o professor Daniel disse, né, necessárias, né, todo o sofrimento, né, de tantas pessoas e que não tem espaço. Então, gostaria muito de agradecer, né, esses diálogos e que nós só temos a aprender, né? Então, é isso, é um agradecimento por mais esse momento. Eu estava na universidade, hoje nós estamos finalizando o segundo semestre de 2024, em decorrência de uma greve, vocês todos conhecem bem essas histórias. Eu corri aqui para casa, cheguei 5 minutinhos atrasada, mas é sempre uma honra, né? Eu estive no museu, também por influência da Silmara, Museu Expedicionário, em Curitiba, e lá tem uma sala dedicada às enfermeiras. E eu, na mesma ocasião, assim, eu vi uma turma de estudantes, de adolescentes, né, com uma visita guiada, e aí nessa sala eu encontrei o nome da Araci. Né, falei para as pessoas que eu já conhecia a história dela, né, e talvez se eu não tivesse visto o filme, né, ouvido as memórias, as histórias, né, o diário de Araci, que foi quem inspirou, né, o filme, talvez eu não tivesse dado tanta importância, né, a ida ao museu e à sala, que é pequena, né, em relação às outras exposições, mas está lá, o nome de todas elas, né, acho que na sequência eu já enviei mensagem para a Silmara, fotografei, né, então isso ressignifica, né, a nossa participação, né, o nosso olhar na vida em sociedade. E aqui o nosso Cine Educação, ele é muito simples, mas a gente vem observando a potência, né, do cinema, dos filmes, principalmente amadores, né, feitos como o Ruiter, né, ele falou que ele é um amante, né, então o cinema amador é isso, é ser amante. E nós temos estimulado nossos estudantes de pedagogia, de história, quem quiser, né, a fazer os filmes das histórias de vidas, né, dos patrimônios locais.
Legal. Só assim nós podemos contar outra história, né, gente? Que é a história do nosso próprio país. Eu não vou me delongar mais, mas agradeço imensamente por essa aula de história de hoje. E obrigada, Silmara, por ter lembrado, né, da minha existência aqui em Campo Mourão. Imagina, Divane. Agora, você falando, quando nós projetamos o filme Pelos Olhos de Araci, foi no dia do falecimento da Virgínia. Exatamente. Foi um momento muito emocionante. Foi. Nós começamos exatamente, eu não sabia, e a Silmara, ela é muito delicada e respeitosa com as pessoas e com a memória. Né? Então, foi um momento que, mesmo na distância do remoto, né, nós pudemos sentir a presença e a importância dela, né? E foi lembrada. Obrigada. Obrigado, professora. Prazer conhecê-la. Prazer é meu. Muito obrigada. Então, agradeço a presença dos demais que estão conosco, né? A Isalete Leal, deixa eu ver quem que está aqui conosco. Estou vendo a Isalete, o Círio, o Raul, a Renate, né? O Alexandre, o Zari, que acabou de sair. Quem mais que está aqui que eu não estou conseguindo ver? Aqui agora. A Neide Gomes, que também faz parte do nosso grupo, o Jomar, muito obrigado, Jomar, pela sua presença, Eduardo Rosa, muito obrigada por todos os que prestigiaram hoje conosco esse trabalho desta palestra, né? Ela vai ser editada, vai ficar disponível no canal do Museu Virtual da FEB, né? E em breve nós vamos também lançar o Museu Virtual da FEB. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Socorro, quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, para Divânia. Divânia, eu fiquei muito feliz da maneira como você trouxe. E quando você foi visitar o museu, você disse que era uma sala pequenina lá em Curitiba, né? Para você ver. E foi uma enfermeira lá, que é a Virgínia Leite, que saiu pelo Brasil inteiro recolhendo acervo para a montagem daquele museu. E elas ganharam um espaço pequenino. É isso. E foi muito bom para mim, de muito crescimento, ficar com os alunos naquele momento. Porque eu vi o quanto que mexeu com eles e no depoimento deles, a importância de estarem conhecendo essa história. E o Ruiter foi muito feliz, sim, porque não à toa aquele filme ganhou mais de 30 prêmios nos 5 continentes e festivais, né? E isso, para nós, foi muito, muito importante, ter esse reconhecimento lá fora. Querida, obrigada pelas suas palavras. Um beijo, minha querida. Eu agradeço imensamente. 30 festivais, incluindo o Milito. Aliás, foi o primeiro que ela ganhou. Foi o primeiro. Foi o Milito. Desculpa aí a falha. Não, que... Tá bom. Mas, olha, muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigado, Até professora. semana que vem. Muito obrigado a presença de todos, foi um grande prazer. Até semana que vem. E, Daniel, esperamos outras histórias das demais enfermeiras. Vai se preparando. Com certeza. E a professora Margarida? Vamos convidar a professora Margarida. De repente, ela escolhe, seleciona. De quem a senhora quiser apresentar. Fique à vontade, tá bom? A palestra da professora Margarida tem que ser os bastidores da pesquisa. Os causos com as enfermeiras da FEB. Sim. Tá certo. A Virgínia era pequenininha, muito delicada, muito educada. A Elza morria de medo dela. Era muito engraçado. A Elza dava um break, né? Que a Elza era grandona e tal. E, assim, eu, quando fui entrevistá-las, eu tive
eu tive uma luta porque eu não queria que a Elsa fosse fardada. E a Elsa usava fardas, medalhas e tal. Aí eu comecei a elogiar a roupa estampada dela, e fiz a cabeça dela de que era um Dior de alto luxo. Então, consegui entrevistar a Elsa sem farda. E dei a todas o mesmo tempo no vídeo. Então, um coronel do Comunidade do Leste, ele falou assim para mim: professora, o seu maior mérito é ter colocado a Elsa dentro do grupamento, porque nem o Mascarinha de Moraes conseguiu. A senhora botou uma joia dentro do grupamento, que ela virou estrela solo, né? Mas ela é uma figuraça mesmo. E aí eu coloquei ela no grupamento, né? Assim, era o mesmo tempo de fala, ela também sem farda, e aí virou uma coisa... Foi difícil botar ela sem farda para falar para mim. Bacana. Mas muito obrigada mais uma vez. Olha, uma boa noite a todos. Um grande e até a próxima. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, até mais.